desse primeiro dia do terceiro seminário Potiguar de Geodiversidade. Lembrando que amanhã nós teremos, na parte da manhã, 2 palestras, da Janaína, a diretora do Geoparque, e em seguida da professora Ana Paula, do IFRN. À tarde teremos uma visita de campo no Centro Histórico de Natal. Quem desejar participar, basta encontrar a equipe na frente da Pinacoteca às 2 horas, tá? E faremos então uma parte do roteiro que está nesse banner e está nos panfletos que estão nas pastas. Então, para dar início a essa última mesa do dia, que tem como objetivo discutir a importância da geodiversidade nos processos de licenciamento ambiental, a gente queria compor primeiro a mesa e depois o professor Marcos vai assumir os trabalhos. Então, chamar primeiramente a Júlia de Aquino Saldanha, ela é técnica em mineração no IFRN, graduanda do 9º período em Geologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem experiência em espeleologia e levantamento do inventário do patrimônio geológico. Convidar também o mestre Felipe Fernandes de Araújo, aqui representando a Maron Ambiental. Ele é geógrafo com especialização em gestão ambiental e gestão pública. Mestre em estudos urbanos e regionais, tem experiência no IDEMA por 8 anos, nos setores de licenciamento ambiental, de construção civil, obras públicas e energias renováveis. Foi coordenador do Núcleo de Licenciamento de Energias Renováveis e atualmente é coordenador de projetos na Maron Ambiental, que é essa empresa de consultoria para projetos de energias renováveis. Por fim, queríamos convidar aqui o Dr. Werner Facata Barbosa, aqui representando o IDEMA e a UniRN. Ele é geólogo formado pelo FRN, com especialização em meio ambiente, pelo Programa de Formação de Recursos Humanos, ANP, o PRH. Tem mestrado em Geodinâmica, com área de concentração em Geologia Costeira e Marinha, e doutorado em Geodinâmica e Geofísica, também em Geologia e Geofísica Marinha. Ambos aqui do PPG da UFRN. Tem um período de doutorado sanduíche na área de Geologia e Geofísica Marinha na Universidade da Alemanha, não vou saber falar nunca esse nome aqui, se fala, com pós-doutorado na área de Geofísica Marinha na Calquia também? Calquia. Você fala aí também. E atualmente é professor lá na UniRN, conselheiro junto ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e ex-conselheiro do Conselho de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Natal. Werner, por favor. E para mediar então essa mesa, a gente convidou o professor Marcos Nascimento para assumir os trabalhos. Tá bom, vamos embora. Se fosse um outro, ia dizer, vamos embora que o mundo arrodeou, se eu ficar aqui parado eu não vou, já dizia Chico Sainz, né? Mas se fosse outro, ia dizer, vamos embora, pombar, cair, beber e levantar, né? Então, dependendo da hora, pode ser uma das duas. Mas, brincadeira à parte, essa mesa ela foi muito bem pensada na perspectiva de a gente colocar 3 atores que têm um amplo conhecimento, tá, sobre aquilo que cabe ao que cada um vai falar aqui. Então, começando pelo lado esquerdo, lá com a Júlia, ver uma aluna em formação, mas com já experiência em trabalhos técnicos, trabalhando dentro de uma perspectiva de inventariar um geopatrimônio, onde, depois de ter capacitado profissionais de uma empresa, e eu já estou falando da empresa que o Felipe trabalha, que é a Maron, num curso sobre geodiversidade lá em Belo Horizonte, e ver a simbiose, ver a união entre o mercado de trabalho, a iniciativa privada, e aqui do lado direito, o padre, amigo, parceiro de geologia, de ver que o conhecimento que ele traz dentro de um órgão ambiental, que também se preocupa com a questão da legislação, da fiscalização, de colocar na prática essa característica que nós temos, que é unir geodiversidade com biodiversidade. Então a ideia é Werner falar do ponto de vista de um órgão ambiental, o IDEMA, como é que a geodiversidade está associada às ações desse órgão, Felipe vindo com a experiência da iniciativa privada, também tendo passado por órgão público,
e trazendo o exemplo de uma empresa que colocou na sua carta de ações, de trabalhos, a geodiversidade como um carro-chefe, não só simplesmente uma marca, uma logo em um evento, mas sim correndo atrás, né, e atualizando seus documentos, e a Júlia colocando na prática aquilo que às vezes a gente imagina que nunca vai acontecer, principalmente eu como professor, como educador, dando aula, teorias dentro de uma sala de aula sobre temáticas, né, ligadas à conservação da natureza, e vocês de uma hora para outra vê uma aluna sua no campo, utilizando de ferramentas inovadoras, né, como um aplicativo que busca utilizar uma metodologia que a gente trabalha e usa, né, nas nossas aulas teóricas, ela colocando na prática e trazendo resultados que beneficiam a população e, obviamente, a empresa na qual ela trabalhou. Cada um vai ter aí em torno de 20 minutos, porque a gente quer mais do que ouvir vocês, associar um bate-papo aqui com o público, eu buscando mediar. Então, vamos começar com quem vai começar respeitando os 20 minutos, o nosso amigo Werner, tá? Nesse primeiro momento, depois Felipe, e não desrespeitando a igualdade de gênero, mas vamos deixar a Júlia para fechar com chave de ouro. Eu deveria iniciar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a Marcos e a toda a equipe do Geoparque Seridó e todos que estão na organização do evento, né, de poder estar aqui, novamente, na UFRN, na minha casa, né, na nossa casa, né, Marcos? E que tanto nos orgulha aqui, porque se hoje trabalhamos com alguns desses temas, isso tudo é graças ao conhecimento que nós adquirimos aqui ao longo dos anos nessa instituição, né? Sabendo que temos aí Marcos, Débora como parceiros, amigos de longas datas, professor Leoneto ali também, uma pessoa de muito carinho, que começou com essas atividades na área de geologia lá atrás na escola técnica, e depois fomos parceiros, né, contemporâneos de doutorado, né? Ele deve até uma aliança que eu fui fazer um core para ele e perdi a aliança no mando. Difícil foi justificar isso em casa, mas tudo bem. Bom, então, gente, para não dar muitas delongas, já que o meu tempo vai ser muito curto, para a fama de falar muito, né? O que eu trago aqui? A importância da geodiversidade em estudos de impacto ambiental, ou estudos de uma forma geral na área de meio ambiente, porque nós sabemos que esse é um tema que talvez esteja tanta evidência atualmente, graças ao professor Marcos, que foi eu acredito que aqui seja o pioneiro, embora que no início ele ainda queria me puxar para essa área. Nós ainda escrevemos um trabalho que foi apresentado no Chile, né, Marcos? Foi no Chile, né? E aí depois eu disse, não, eu vou continuar dando de comer para os peixes e molhando o pé dentro d'água. Talvez até mexer com outro tipo de pensamento de geodiversidade. Mas esse tema, de uma forma geral, hoje para o órgão ambiental, ele tem uma importância. Talvez até a partir da provocação que a sociedade nos deu, através de alguns projetos que estavam para ser implantados, inclusive projetos esses que já tinham até viabilidades emitidas pelo órgão ambiental no passado, e que de repente caiu no nosso colo e agora, mas a sociedade acordou. O Geoparque foi concretizado o sonho do Geoparque, né, o reconhecimento, e aí comparamos para olhar e dizer, e agora? O que vai fazer? Então esse é um tema que ele está intrínseco no licenciamento ambiental. Talvez no passado ele não fosse tão evidente, ou não tenha sido colocado de maneira tão oportuna, mas nós não podemos deixar de lembrá-lo como um tema fundamental. Esse conceito eu não vou ler para vocês, porque eu acho que Marcos já leu, releu, quer dizer, nem lê, ele já tem isso tão decorado, tão intrínseco na vida dele, que ele já fala na consciência. Mas se vocês olharem o que está escrito aí, é justamente o que nós buscamos, é a preservação e o equilíbrio de toda a diversidade que nós temos, não só aqui no estado, mas em qualquer região do território,
ou por que não dizer do planeta. Nós precisamos preservar esses elementos cênicos, né, de alguma forma. Nós precisamos preservar todo um ecossistema, e isso não pode ser visto de maneira isolada. Quando antigamente se olhava meio físico, era só para falar de geologia, muitas vezes um relevo, um pouco do solo superficial, aí às vezes entrava um pouquinho no perfil de solo, e a coisa ficava meio por aí. Só que nós entendemos hoje, isso aí eu acho que a gente pode agradecer a todo esse esforço que o professor Marcos fez ao longo dos anos, de que o meio físico ele é muito mais amplo, e ele integra elementos da geodiversidade, né? Os elementos da natureza, que muitas vezes eram colocados em um plano inferior, né? Porque dizer, não, o mais importante é o ser vivo, não é que não seja, de forma alguma. Tanto a fauna quanto a flora tem sua importância de maneira expressiva, significativa. Mas nós temos que pensar que esse ecossistema, esses hábitats, esses biomas, eles não vão existir ou sem uma correlação direta com os elementos do meio biótico e do meio social. Então, buscar hoje essas variáveis que envolvem a questão, deixa eu ver se eu acerto aqui, né? Diversidades do ambiente geológico e fenômenos ativos que interrelacionam, dando origem à paisagem e às rochas. Mas essa paisagem, ela só existe realmente porque há essa integração de todo esse ecossistema. Então nós precisamos e entendemos a necessidade de preservá-los. Então a importância disso para o impacto e os impactos ao meio ambiente de qualquer atividade. E aí, gente, a gente tem só que desmistificar uma coisa. Hoje se fala muito na questão dos elementos pautados principalmente em energias renováveis. Mas o impacto ao meio ambiente, o impacto aos ecossistemas, eles são inerentes de todo e qualquer atividade que nós temos. Inclusive, deixando muito claro a importância de se começar a entender o chamado impacto sinérgico e cumulativo. E como isso vai afetar a nossa geodiversidade. Porque, de uma forma geral, as empresas de energia, talvez pela imponência das torres, dos aerogeradores e tudo mais, e a forma que ela chegou no estado, e pelo potencial, né, de vento e de geração, tanto para geração de energia eólica como solar, ela chegou de uma forma tão pujante que acaba de alguma maneira não mascarando, mas minimizando as ações das outras atividades, que elas também são extremamente impactantes. Então nós não podemos de maneira alguma pensar essas variáveis de forma separada. Então, associando a variedade dos componentes que integram a geodiversidade com as partículas, principalmente do seridó potiguar. E a gente coloca o seridó num ponto de evidência. Por quê? Não, porque é seridó, não. É porque lá nós temos elementos que precisam ser preservados. Eles precisam ser resguardados, como o próprio artigo da Constituição Federal fala, para as atuais e futuras gerações. E nós só vamos poder fazer essa integração, essa conservação desses espaços, se todos nós entendermos que esses espaços pertencem a todos nós, e não a um grupo A, B, C, ou a um tipo de empreendimento ou outro. Qualquer que sejam esses empreendimentos que estão ali. Por exemplo, nós temos regiões aqui do lado de Natal, Serrinha, por exemplo, que dá o nome à cidade. Serrinha, um corpo cristalino lá, e que a metade já foi destruído para uma pedreira. E era o monumento, por que não um monumento natural, que dá nome à cidade, que de alguma forma acabou sendo alterada a sua feição, seus aspectos,
em função da exploração mineral. Nós temos aqui em Serra Caiada um outro monumento, né? Nós temos um grande batólito ali que representa, inclusive, por algumas datações dos corpos mais antigos das Américas, e que de repente estavam querendo mudar as características, as feições desse espaço. Chegou ao IDEMA, por exemplo, a proposição de se fazer um grande piso no topo da formação para ser um mirante. Peraí, mas vocês querem fazer o quê? Não, a gente quer cimentar, botar concreto, deixar retinho, botar um guarda-corpo. Gente, mas aí você está descaracterizando aquele elemento que hoje tem, além da importância geológica que nós sabemos que tem para aquela área, é um local de visitação, é um local de entendimento, inclusive religioso, porque algumas áreas ali são usadas por esse aspecto. Então aqui a gente tem algumas atividades que, por exemplo, ocorrem com muita intensidade, né? Você tem o laticínio, a agricultura, que já foi tão pujante, por exemplo, o algodão, né? Em algumas regiões agora está voltando um pouquinho. Você tem as energias, a agricultura familiar, de subsistência, a questão da indústria ceramista, que é muito forte na região do Vale do Açu, mas tem alguma representatividade também na região do Vale do Açu, da região do Seridó, e a atividade mineral, que também é tão pujante naquela área. E todas essas atividades, de alguma forma, elas colaboram ou afetam, né, diretamente nessas regiões. Eu acho que é assim. E aí, gente, eu tenho uma listagem um pouquinho extensa, peço perdão a vocês, mas se vocês olharem, impacto sobre a geodiversidade. Eu tenho N variáveis aí que, se não forem observadas com todo o seu carinho, com todo o seu olhar, algumas dessas relações poderão, de alguma forma, afetar todo esse meu ecossistema. Espera aí, mas você fala diminuição da qualidade do ar, esgotamento, não sei o quê. Um exemplo muito simples. Veja como elementos simples podem mudar a característica de uma região, independente da atividade. A partir do momento que eu tenho a ocupação mais intensa numa área, aonde o fluxo de veículos, principalmente veículos de carga pesada, ocorre com maior intensidade naquele trecho, e a via, ela não é pavimentada, por exemplo, é uma via tradicionalmente chamada de pissarro, né? Ou uma via secundária, uma artéria secundária da rodovia. Os particulados liberados pelo fluxo de veículos ali está levando uma partícula fina de argila para cima das plantas. E nós já recebemos relatos, por exemplo, que isso está afetando o processo de polinização de algumas espécies de abelha, porque elas não conseguem mais fazer a polinização, porque as flores estão recobertas de argila. Então, em vez de trazer o pólen, ela está se inserindo de argila, né? Aspectos, por exemplo, então vamos mitigar o impacto do fluxo de veículos. E olha que eu não estou falando em atividade, eu estou falando de transporte, trânsito de veículos numa rodovia. Vamos retirar a água do barreiro para fazer aguação. Estou mitigando o impacto da particulado do fluxo de veículos? Sim. Mas ele está falando no Seridó, nós estamos falando semiárido nordestino, regiões que de alguma forma a escassez de água ela é clara, ela é latente. Então o bem principal, a água, é o que? Dessedentação humana. Então, a partir do momento que eu vislumbro a possibilidade de utilizar água do pequeno manancial, vamos até imaginar que a qualidade daquela água não esteja tão satisfatória, mas só a presença da retirada daquela água, eu posso afetar de alguma maneira a dessedentação animal, ou uma pequena atividade de criação, ou mesmo a dessedentação humana, que é o viés básico para o uso da água. Mas espera aí, ele está falando de geodiversidade. Sim, mas isso, de alguma forma, nós vamos afetar toda essa relação. Por exemplo, eu tenho, numa grande discussão, talvez o que gerou a ida dela para essa palestra para o pessoal da Marom,
né? A participação de Felipe aqui, história dos morcegos que estão dentro de uma determinada caverna ou cavidade ou abrigo e que usam aquele elemento natural, né? Aquela cavidade, aquele abrigo, para ter seu momento lá de ou pousio ou reprodução ou o que quer que seja. Então, se eu tiro esse equilíbrio, eu estou afetando também todo um ecossistema, e nós sabemos da importância de alguns, por exemplo, morcegos ou outras espécies para aquela área. Então, na realidade, eu acho que meu tempo já está quase indo, né, Marcos? Ah, posso ir? Então, tá, beleza, demais. Ah, isso é um mundo ainda. Então, vocês percebam que não dá mais para separar. E, felizmente, algumas empresas estão enxergando. Eu digo algumas, gente, porque principalmente as empresas de energia, isso aí eu falo com toda tranquilidade, não é porque eu estou na frente de Felipe, porque Felipe não representa uma empresa de energia, mas uma empresa de consultoria ambiental, mas talvez pelo porte e pela questão da responsabilidade social de algumas empresas de energia, isso passou a ser visto com mais intensidade. A mesma coisa nós não conseguimos levar ainda para as outras atividades comerciais, para os outros empreendimentos. Nós ainda temos uma degradação muito expressiva da caatinga, principalmente para a queima da lenha, sem nenhum controle. Basta vocês entrar numa rodovia pela madrugada, você vai ver o caminhão que não tem uma lanterna, mas sim uma lamparina, para fugir de qualquer fiscalização, e aí, obviamente, transitar com a lenha irregular, sem ter o seu devido DOF, que é o documento de origem florestal, sem ter as obrigações legais por uma supressão representativa, e sim um desmatamento. Então ele foge da legalidade. Nós temos ainda uma série de atividades, por exemplo, agro-silvopastoril, que não são licenciadas e nem sabe que deveriam ser licenciadas, mas isso está na nossa lei estadual chamada, que é a lei 272 de 2004, é a nossa lei que regra o licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Norte, com algumas atualizações, precisando de muito mais atualização. Veja, porque é uma legislação de 2004, tá certo? Então, assim, são situações que nós nos deparamos e que de alguma forma acabam afetando todo esse arcabouço, todo esse domínio. Bom, aqui, né, colega produziu aqui, não sei quem é esse Marco Nascimento aqui, um mapinha, fala do Geoparque Seridó e da importância, inclusive de todas essas áreas que são representadas, que vocês já viram e reviram aqui. Então, só tem 3 minutos, não vai dar para falar muito, não vou me repetir, mas que tem sua importância. E é por isso que o IDEMA também está buscando agora, efetivamente, uma unidade de conservação na região do Seridó. Eu já até conversei com o Marcos, né, um refúgio da vida silvestre e tal, aonde nós possamos ter algo que seja integrado ao Geoparque Seridó. A nossa meta como gestão do IDEMA, infelizmente nos primeiros 4 anos nós só conseguimos homologar uma única nova unidade de conservação, que é que não deixa também um monumento natural importante, que é a Caverna de Martins, uma das maiores cavidades em mármore, a segunda, se alega como a segunda no país, né? E ela é em mármore, tá certo? E que eu tive o prazer de trabalhar para a construção desse documento, quando eu ainda nem sonhava que um dia estaria no IDEMA, muito mais como diretor. Eu estava como pesquisador, inclusive Marco, por muitas vezes, me ajudou na descrição, né, da parte mais cristalina, que eu confesso, nunca foi minha praia, né? O meu sempre foi a praia, literalmente, a parte sedimentar. E aí eu já comungo mais com a esposa dele, com Débora, que temos essa parceria, né? Mas aí quando ia para o cristalino, eu disse: ei, amigão, dá uma olhada e descreve isso aí para mim. E nós fizemos, e felizmente, depois de vários anos, eu nem lembro quando eu terminei esse relatório,
ano passado nós conseguimos concretizar esse sonho e criou-se o decreto de criação da Unidade de Conservação Caverna de Martins. E hoje, até o final do ano, esperamos que possamos já iniciar a construção do posto de visitação e da delimitação de toda a área, inclusive com a regularização fundiária. Conseguimos fazer pipa, né, a Unidade de Conservação de Pipa, que estava há 16 anos apenas no papel. Queremos esse ano também começarmos a Pico do Cabugi, que também já faz mais de 10 anos que está no papel. E aí a ideia é que tenhamos essa na região de Coás Novos, em consonância com o Geoparque. Isso que eu acho que é o mais importante. A gente não pode deixar de entender a importância do Geoparque para essa configuração. E obviamente várias outras. Nós temos uma proposição de uma unidade de conservação, por exemplo, já me perdi. Na região de Jucurutu, em função da área desapropriada da barragem de Oiticica. E para vocês terem ideia, você tem lá um sítio arqueológico maravilhoso, que infelizmente parte dele vai ficar submerso, e para piorar não vai ser possível resgatar todo o acervo arqueológico que você tem naquela região do entorno da barragem de Oiticica, porque infelizmente não foi levado em consideração a geodiversidade na época da construção ou da concepção da barragem. Bom, e aí ações do IDEMA, eu já me adiantei com a denominação aqui do Refúgio da Vida Silvestre. Nós estamos trabalhando e o Geoparque é um grande parceiro nisso. O professor Marco, por estar talvez mais perto e por eu poder ligar para ele quase toda hora, e a gente está tendo essa discussão, a nossa equipe também, sabendo que nós temos hoje um caminho de abertura, não somente com os órgãos de controle, né, mas também com a sociedade civil organizada, né, com várias entidades que são da região, levando em consideração também uma outra variável, viu, Marco, que talvez não era percebida com tanta evidência, que era a questão das comunidades tradicionais. Então, hoje tudo isso vem agregar e vem compor essa nova roupagem, vamos dizer assim, que o IDEMA está tentando dar para esses aspectos. Então, eu acho que fui no limite, mas Marcos já me deu umas 3 pancadas aqui, tá certo? Por quê? Porque a ideia é essa, é que vocês e a sociedade entenda que o órgão ambiental, lembrando, isso aí é uma coisa que eu peço, um segundinho para falar, Marco, o IDEMA é o órgão executor da política de meio ambiente do Estado do Rio Grande do Norte. A gerência, a gestão da legislação, das relações efetivamente da legislação, da política, faz parte da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Contudo, talvez até pela história do IDEMA, ele acaba assumindo ações que efetivamente não pertencem ou não deveriam estar no colo do IDEMA. E aí essa fragmentação de energias faz que muitas vezes nós não tenhamos a velocidade que gostaríamos de ter. Como, por exemplo, já está com o Pico do Cabugi. Eu já tenho, por exemplo, projeto executivo, e eu tenho a coisa mais difícil, que é o dinheiro, por meio da compensação ambiental. Eu tenho a coisa mais difícil, talvez, na gestão pública, é ter dinheiro sobrando. E eu tenho. Mas a minha velocidade de ação não consegue pôr em prática essas demandas. Então, gente, vou terminando, viu, Marco, para não avançar muito. Mas, calma, bata a palavra. Tem que trazer. Deixa eu terminar. Mas é isso, muito obrigado. Mesmo ser algo que se imaginava que duraria para sempre, né? Diferentemente da fauna e flora, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente está falando da nossa casa. Muitas vezes se fala dos hóspedes da casa, dos residentes, da fauna e da flora e da casa, né?
Então é isso que a gente está trazendo para esse debate hoje, e a gente agradece Felipe, agradece a Maron, e eu peço a gentileza de você levar esses agradecimentos a Alfredo, a Tiago, né, e ao próprio Maron, né, por toda a oportunidade que vocês vêm trazendo para a divulgação dessa temática. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite do professor Marcos, me senti muito feliz pelo convite, e agradecer também a presença de cada um de vocês aqui, Dr. Verne, que eu tive o prazer de trabalhar, Tiago aqui, supervisor do NUP, lá do licenciamento do IDEMA, professor Leão, Janaína, meu colega da Maron também, Cleide e Tiago, que estão aqui, Júlia, que está aqui também, já trabalhou na Maron com a gente, Jordan está por aí também, né? Queria agradecer a presença de todos vocês. Queria dar os parabéns pelo evento, vim hoje cedinho, já aprendi bastante, viu? Apesar de não ser geólogo, tá pessoal, sou geógrafo, confessar o pecado aqui, né? Mas a gente vê realmente como são áreas afins, né? E que nós temos caminhos a seguir que apontam realmente a possibilidade da gente compartilhar os saberes, né? Para que a gente possa ter de fato o que a gente quer, que nada mais é do que de fato desenvolvimento sustentável, né? Do nosso território. E aí, queria também agradecer a professora Kátia pela palestra muito boa. Hoje aprendi muito também com Marília e professor Marcelo, falaram hoje pela manhã, muito bom também. Então, gente, o que é que eu vou conversar com vocês aqui? Sobre o professor Marcos fez uma provocação, né? Vocês, quanto empresa, qual a importância de vocês contemplarem a geodiversidade no estudo de vocês, né? E eu queria, como o Dr. Werner já falou, isso vem sendo uma construção, sabe, pessoal? Porque historicamente a gente sabe que a biodiversidade realmente tinha um peso maior nos estudos que eram apresentados e nas exigências que eram feitas dentro do IDEMA e no próprio EIA-RIMA, né, como a gente chama. E aí, de uns tempos para cá, a gente sabe que o tema da geodiversidade é teoricamente recente, né? Isso foi uma construção que surgiu, eu me lembro ainda, de uma audiência pública que nós tivemos sobre um complexo eólico, o Thiago lembra também, Currais Novos, o nome do empreendimento. E aí o professor Marcos estava lá no dia da audiência e ele fez uma série de questionamentos sobre a geodiversidade. Esse aí foi o primeiro contato, digamos assim, que a gente teve mais direto com esse tema e, de fato, a gente, enquanto consultoria, levou o questionamento para o cliente da gente, que é a empresa que desenvolve o projeto, né, por exemplo, de um parque eólico. E aí, apesar de a gente já ter elaborado o EIA-RIMA, o estudo, a gente viu que era preciso dar um passo atrás, sabe, pessoal? A gente disse, não, a gente precisa avançar nesse tema que precisa ser melhor discutido e aprofundado, considerando as características, claro, do território da gente, somente na região do Seridó. Então a gente conversou com o empreendedor e explicou para ele a importância, né, da gente aprofundar as discussões nesse tema. E foi quando nós convidamos o professor Marcos. Então a gente disse, bem, conhecimento gerado na academia, a gente também precisa se apropriar desse conhecimento para a gente trazer para os nossos estudos. O professor Marcos fez uma capacitação com a nossa equipe, né? Júlia mesmo participou, né? E aí foi quando a gente passou a utilizar essas informações e esse conhecimento nos nossos trabalhos de estudo, indo a campo, identificando os locais de interesse geológico para que a gente pudesse de fato preservar. A gente entende que é possível compatibilizar, né, um empreendimento, por exemplo, como um parque eólico e a preservação desses geossítios, tá? Então, o que é que eu trouxe aqui rapidamente para a gente conversar? Como é que a gente, enquanto empresa privada, né, pode colaborar? Primeiro, auxiliando, acho que aqui. Como diz Santo Agostinho, né? Só se ama, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, a primeira coisa, a gente tem que conhecer o território. Então, um diagnóstico ambiental é fundamental para a gente identificar quais são esses locais. Para que a gente, a partir do conhecimento, a gente possa, não conhece o nosso geopatrimônio, né? E aí a gente começou esse trabalho de realizar o cadastro dos geossítios e de possíveis geossítios, né? Não estando ainda, mesmo estando fora do Geoparque Seridó, mas que são locais de interesse geológico que a gente identificou que depois podem vir a se tornar, né, geossítios. E isso culminou em um programa que a gente criou, um programa de valorização e fomento à pesquisa e conservação do patrimônio geológico. Eu lembro quando a gente teve essa ideia, o escopo era até menor, era a conservação do Geoparque Seridó.
E aí o professor Marcos disse, não, a gente precisa ampliar isso. Na verdade, por exemplo, existem projetos que pegam o Rio Grande do Norte e Paraíba. O Geoparque está no Rio Grande do Norte, mas a Paraíba também tem áreas que precisam ser valorizadas e estudadas e conservadas. Então, a gente tirou a ideia de que o programa ia atuar apenas no Geoparque Seridó, mas também para toda a área que está no entorno e que a gente identifique que esses projetos têm o potencial de preservar também, contribuindo para o conhecimento dessas áreas, tá? Então, esse programa que a gente criou aqui, o IDEMA, quando vai emitir uma licença, pessoal, ele faz uma série de recomendações e exigências, né? Não sei se vocês sabem, mas o licenciamento, no caso, ele é trifásico. Então, a primeira fase, que é a licença prévia, é onde a gente apresenta os estudos de meio ambiente, os estudos de impacto ambiental. E o IDEMA, ele exige uma série de programas. Para cada impacto que a gente identifica no nosso estudo, a gente tem que prover um programa para mitigar esse impacto. No caso, se for um impacto negativo, mitigar ou evitar. Se for um impacto positivo, para que ele possa ser potencializado. E aí a gente sugeriu ao IDEMA esse programa de valorização e conservação do patrimônio geológico. E aí a gente passou a adotar esse programa como algo padrão em todos os estudos da gente, né? Independente da gente estar no Geoparque Seridó ou não, mas a gente faz esse trabalho de cadastramento, identificação desses locais de interesse geológico. Então, assim, a gente está vivendo, assim, digamos, uma transição, um momento importante, justamente porque essa agenda está sendo melhor conduzida e é algo em conjunto. O IDEMA passou, o Tiago está aqui, o IDEMA passou a exigir isso nos seus termos de referência. Então, agora, todo mundo vai ter que seguir isso aí. Então é uma construção. O grupo Seridó Vivo, acho que vocês conhecem, uma ONG lá, dá sempre contribuições importantes quando a gente vai participar de audiências e de reuniões para a gente qualificar o projeto, porque claro que a gente está numa fase aqui de transição energética e me parece que essa discussão sobre a fonte eólica ou solar, isso já está superado, mas a questão é como fazer. Então, se a gente vai fazer ou não, a gente tem que fazer pela preemência do tema relacionado ao nosso clima global, mas como fazer essa questão, como a gente pode qualificar os projetos, né, para que o impacto seja cada vez menor. Então aqui a gente partiu do objetivo geral, que era gerar esse conhecimento sobre a geodiversidade da região, né, e depois promover ações para a sua conservação. E para a gente chegar a cumprir com esse objetivo geral, nós tínhamos os objetivos específicos, né? Claro, de identificar as áreas, de avaliar os geossítios também em termos de sua importância, né? Importância educacional, turística, cultural. A gente avalia também os níveis de degradação desses geossítios. Então, por exemplo, alguns estão em pichação, vou mostrar aqui para vocês mais à frente. E também, por fim, promover a criação de um banco de dados sobre essa geodiversidade. Quem sabe aí no futuro a gente não faz alguma parceria com o professor aí para a gente lançar algum livro, artigos que a gente possa deixar também como legado, né? E aí a nossa metodologia inicia-se, obviamente, aqui com o levantamento prévio das fontes oficiais. Então a gente faz o mapeamento geológico, geomorfológico, utilizando imagens de satélite, para que depois, também levando em consideração o banco de dados que a Maron já tem, porque já vem realizando muitos estudos na região, para que depois a gente vá a campo. Aí nesse campo a gente vai realmente verificar se esses potenciais geossítios são realmente encontrados na região. E para a gente realizar essa etapa de campo, a gente desenvolveu um aplicativo, né? Nossa equipe de TI desenvolveu um aplicativo. Júlia vai até entrar mais em detalhes aí, porque ela ia a campo diretamente com o Tiago, o Jordan também, tá? Mas aí a gente fazia esse trabalho num aplicativo que nada mais é do que uma lista que vai descrevendo as principais características desses geossítios que são encontrados. Claro, depois a gente fazia a tabulação dos dados e isso gera um relatório, né, que a gente apresenta ao IDEMA. Além da gente ter o programa pensado na licença prévia, depois, na segunda fase da licença e na terceira, a gente tem que ficar apresentando relatórios de monitoramento para o IDEMA. Então, semestralmente, a gente tem que apresentar esses resultados para o IDEMA, porque é o IDEMA que vai avaliar. E aí ele só emite a próxima licença se ele verificar que os resultados estão sendo obtidos e as informações estão sendo apresentadas a contento, né? Então aqui, nosso aplicativo, só para mostrar rapidinho aqui, Júlia vai detalhar. A gente tem aqui um profissional, obviamente, que vai a campo, a gente sempre contrata um profissional local, a gente faz questão de procurar alguém que conheça a região e que seja aqui do Rio Grande do Norte, na maioria das vezes, né?
E aí ele vai fazer esse registro acerca da capacidade de uso, do valor científico, do potencial educativo ou turístico e do risco de degradação. São os critérios que a gente utiliza lá do manual que o professor Marcos nos ensinou no curso, né? Como é que a gente faz para identificar o valor, né, desse geossítio. Então o pessoal vai utilizar o aplicativo, a gente tira as fotos também georreferenciadas para exemplificar, né? O aplicativo ele também funciona online, então claro, a gente vai estar lá no meio da região que a gente não vai ter como acessar a internet, então ele funciona offline e depois a gente sincroniza quando a gente retorna lá no final do dia para que a gente possa ter a possibilidade de diversos acessos, diversos usuários podem acessar do escritório, tá? Algumas imagens para ilustrar. Aqui a Furna do Caboclo, Pedra do Nariz, né? Cerro Corá. Aqui em Monte das Gameleiras. Essa aqui eu me esqueci. Qual é essa aqui mesmo, Júlio? Esse daí também fica próximo à Furna do Caboclo. Mas Carnaúba dos Dantas? Carnaúba dos Dantas. Carnaúba dos Dantas. Aqui, ó, Serra de São Bento. Então, veja, a gente iniciou na região do Seridó, mas a gente já expandiu esse projeto ali, para esse programa, para um projeto que existe em Serra de São Bento e Monte das Gameleiras, que é o projeto Mari. Algumas outras imagens para vocês verem aqui como é que é feito, né, o trabalho, a riqueza que a gente tem do nosso geopatrimônio. E aí aqui, quando a gente retorna lá para o escritório, tem a parte do pós-campo, né? A gente preenche essa lista aqui com essas informações, coordenadas geográficas, onde se localiza o município, litologia e aqueles 4 critérios que eu falei, né? Capacidade de uso, valor científico, utilidade e risco de degradação. Então a gente vai verificar a consistência, a relevância e a precisão dessas informações quando a gente retorna do campo, né? Aqui é um exemplo, pessoal, um print do nosso aplicativo. Então ele gera tudo em PDF depois, né? Que esses PDFs, esses relatórios, a gente apresenta ao IDEMA. É isso aí que a gente apresenta ao IDEMA. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, valor científico. Aí tem os critérios, representatividade, integridade, raridade. E existe um peso aqui, ó. Para cada critério existe um peso de baixo, médio ou alto, que a gente segue de acordo com o manual que tem de Geodiversidade do Geoparques, que o professor Marcos nos orientou. E aí a gente vai fazendo essa média ponderada para saber se vai ser baixo, médio ou alto o seu potencial, né? Para uso educativo e turístico também a gente tem, ó, diversidade geológica, acessibilidade, segurança, cenário, diversidade ecológica. Esse aqui é interessante, ó. Esse aqui é o geossítio Casa de Pedra Maria. E aí quando a gente vê aqui, ó, você vai falar mais, né? Diversidade cultural. O nome da cavidade vem de uma senhora chamada Maria Joaquina de Lima, que utilizava o ambiente para se reunir com a família e amigos. Então, claro que tem o aspecto cultural também que deve ser levado em consideração. Isso aí conta a história do lugar, né, pessoal? Então a gente vai ter esse preenchimento aqui dessa ficha descritiva no nosso aplicativo. Eu trouxe um exemplo aqui, pessoal, de um complexo eólico chamado Pedra Lavrada. Esse aqui é o maior complexo eólico que nós temos no Brasil. A gente está ainda em fase de licença prévia, tá? Então não tem obra ainda, a gente está na parte dos estudos. Esse complexo eólico é muito grande, ele pega 4 municípios do Rio Grande do Norte e pega 4 municípios da Paraíba. Se você ver aqui em rosa, a área diretamente afetada. Aqui é o layout do parque, ó. Essa parte aqui. E esses pontos em amarelo são os geossítios do Geoparque Seridó. São esses aqui, ó. E aí quando a gente foi a campo, ó, todos esses verdes foram nós que identificamos, ó. Todos esses aqui. Mais de 22, se eu não me engano, que a gente fez. Então, o projeto, pessoal, ele é dinâmico. Eu desconheço qualquer projeto que tenha iniciado e tenha finalizado com o layout original que ele foi pensado. Ele está sempre em constante construção. Então, nesse caso aqui, todas essas áreas tiveram que ser desviadas. Então, o projeto eólico, ele também tem essa peculiaridade, né? Ele vai contornando as áreas de restrição ambiental, né? Onde existe no território. Aqui está aparentando que está em cima, tá, pessoal? Mas não está, é só a representação aqui da escala. Mas o projeto ele teve que ir se adequando para também impedir ocupações dessas áreas, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, o Cânion dos Apertados, de Currais Novos.
existia uma proposição para que uma área lá do Morro do Cruzeiro, da Serra do Chapéu, quem conhece aqui, Janaína conhece. Então tem uma proposição, por exemplo, de alguns aerogeradores nessa serra. E aí essas discussões, como eu falei, elas vão sendo construídas também junto com a sociedade. Então o professor Marcos, o Grupo Seridó Vivo, nas audiências, nas reuniões, as solicitações do IDEMA, o projeto foi alterado. Então, onde existiam 3 aerogeradores, se você fizesse a trilha lá, quando você olhasse para cima, você conseguia ver os aeros. Então tem um impacto paisagístico nisso aí. Então esses aeros foram retirados. Foram 3 aeros que foram recuados para que quando você fizesse a trilha, mesmo você olhando, você não consegue ver. Porque vai ter uma barreira topográfica, a partir daquele ponto você não consegue mais enxergar os aeros. Esse aqui é em Picuí, é um exemplo da Paraíba que eu falei, ó, ele é um geossítio potencial, ele não é oficial ainda, claro, ele não está dentro do Geoparque Seridó, mas a gente procura contribuir assim também, identificando fora do Geoparque esses potenciais, esses locais de interesse geológico, para que futuramente, quem sabe, eles possam também fazer parte de um possível geoparque. Mais algumas fotos aqui, um geossítio potencial também que a gente identificou, Serras de Acari. Tem aqui o tanque no topo das serras, tem um afloramento aqui que a gente vê que também tem um acúmulo de água. Esse aqui é outro geossítio potencial, fica em Picuí. Na verdade é uma foto diferente e mais ampla daquele que eu mostrei antes. Ó. A gente pode ver até algumas gravuras também que existem aqui nesse sítio arqueológico. Então, como conclusão aqui, pessoal, o que é que eu trago, né? A gente tem esse esforço de levantamento e caracterização da geodiversidade, que a gente acha que é uma contribuição que a gente pode deixar. Porque a gente entende que o desenvolvimento sustentável, ele não pode deixar ninguém para trás. Então, além de ser ambientalmente sustentável, ele também tem que ser socialmente justo, né? Então, a gente procura contribuir nesse sentido. A partir do momento que a gente divulga essas informações e que a gente chega para o empreendedor e expõe para ele como é a realidade daquele território, a gente procura tornar o projeto de fato mais sustentável. Porque a gente sabe também que para o empreendedor isso é importante. A gente, como consultoria, a gente não pode esconder as informações do empreendedor. Pelo contrário, além da questão ética, isso é importante para ele, porque o empreendimento ele vai estar localizado ali, instalado por 30, 40 anos, até a gente pensar em uma outra tecnologia de como vai gerar energia. Então, para ele também precisa ter um bom relacionamento com a comunidade. É importante para ele também isso, tá? Já fechando aqui, é o ponto da ODS 17, que o professor Marcos falou tão bem hoje. Eu acho fundamental, né? Estimular parcerias e ações conjuntas. Então, a partir do momento que a gente está aqui conversando com outros órgãos, poder público, academia, ONGs, comunidade de uma maneira geral, a gente entende que é possível a gente contribuir também enquanto empresa privada para que a gente de fato possa deixar um legado a partir do momento que a gente instala um empreendimento como esse, mas que também fique um legado de possibilidades de ações de turismo, como o colega já falou mais cedo, e outros tipos de educação ambiental também, que é importante para que a gente possa implementar nessas áreas, tá? E aí é claro que, como eu já falei, isso aí é o engajamento da sociedade como um todo, que vai contribuindo para que o processo possa se desenvolver de maneira mais sustentável, e no final, quando a gente olhar, ele vai estar diferente de como a gente pensou, mas a gente vai ver que isso aí é uma construção também, que não é só da consultoria, mas da comunidade, da sociedade como um todo. Algumas referências e eu encerro por aqui e agradeço a paciência de todos vocês. Que você fala e você expõe a preocupação hoje da Maron em sair à frente, ou pelo menos colocar no portfólio da empresa ações voltadas à geodiversidade, isso nos traz uma alegria e um alívio, e a gente vê que outros já seguem o caminho, né? Então, depois daquele curso que a gente ministrou para vocês, a gente já trabalhou com várias outras empresas, principalmente do eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, mas a gente também vê essa preocupação na ponta do processo. Quer dizer, o Werner muito bem falou, vocês são uma empresa de consultoria, que estão trabalhando para uma outra empresa maior, que efetivamente é a empresa que atua com a parte de energia, e com esse conhecimento de vocês e essa discussão entre os vários entes,
consegue chegar na empresa maior e ela sim consegue mexer, por exemplo, com subtração ou recuo de aerogeradores que traria um impacto muito maior. Então, quando a gente vê isso na prática se modificando, mas na verdade se adequando a uma realidade que é aquela que a gente vem buscando nos últimos anos, isso nos alegra muito enquanto professor, enquanto educador, né? Então, eu agradeço também a Matheus, ele se viu ali quando ele viu o Silva ali, porque foi uma preocupação quando a gente estava fazendo o documento para o Ministério do Turismo, e aí para você ver como a coisa abarca um mundo muito mais amplo. A gente estava fazendo um documento para o Ministério do Turismo, com foco em produtos turísticos, mas a gente já tinha preocupação no produto técnico 1, que era fazer a sociedade entender o que é a geodiversidade, que ela tem métodos, técnicas, análise e discussões que já vem há 3 décadas. Né? Então, quando eu fiz aquele comentário e pergunta com a professora Kátia, ela voltou, né? Um bom tempo atrás, ela viu que naquela época a gente ainda estava patinando, né, professora? E hoje a gente já vê, por exemplo, uma preocupação num manual de turismo, de 2 pesquisadores em deixar uma metodologia que permita o inventário de um geopatrimônio, e aí você vê a iniciativa privada colocando no seu portfólio, levando para a contratante, convencendo o órgão público e mostrando, ó, realmente aqui não pode, e não é só porque fulano Beltrano diz, mas cientificamente está comprovado. E aí essa comprovação a gente vai ver com quem andou no campo. É por isso que a gente trouxe a Júlia. Então, a gente quando pensou nisso, pensou de forma bem amarrada. E aí a gente traz uma profissional que, por mais que diga que está tímida e nervosa, eu brinquei com ela, faz de conta que é a Sergene. E a Sergene, muito de forma organizada, vocês tocaram. Então aqui não é diferente, você viu que o ambiente é descontraído e é com essa finalidade. Então, Júlia, fique à vontade para trazer um pouco do que foi esse dia a dia de um inventário de um geopatrimônio, porque para nós isso aqui é um exemplo que vai ser e deve ser copiado por várias instituições, empresas e órgãos ambientais Brasil afora. Boa tarde, pessoal. Obrigada, professor, pelo convite. Bom, como ele já me apresentou, meu nome é Júlia Saldanha, eu sou graduanda do 9º período de Geologia aqui na UFRN. Eu também sou técnica em mineração e há pouco mais de um ano eu desenvolvo trabalhos junto com a Maron e junto com o Jordan também e os demais que estão aqui, participando de estudos do meio físico, espeleológico, mapeamento de geossítios, e nesse último trabalho eu também tive a oportunidade de trabalhar com a espeleotopografia, que é a topografia de cavidades, né? Bom, foi sugerido que eu falasse um pouco sobre a minha experiência profissional, então inicialmente eu vou trazer a minha etapa a partir daquele aplicativo que o Felipe mostrou para vocês. Em seguida eu vou mostrar um pouco sobre os tipos de geossítios que são levados em consideração quando a gente vai fazer esse mapeamento. O meu outro trabalho que eu desenvolvo junto com a Maron, que é a geoespeleologia, e por último algumas considerações finais. Bom, eu resolvi destrinchar aqui o aplicativo que Felipe apresentou para vocês. Inicialmente, a gente começa com a descrição do geossítio, né? Quando a gente chega lá no afloramento, no lugar. A gente começa com a descrição do geossítio, a gente fala se aquele terreno possui alguma posse, se é de posse privada ou pública, se existe alguma proteção legal em cima dela, o tipo, a categoria temática, o domínio geológico em que aquela formação está inserida, uma descrição sucinta sobre a geologia, a geomorfologia, a pedologia e a hidrologia. Em seguida, a gente dá uma descrição sucinta também do destaque geológico principal, do porquê a gente está falando que aquele afloramento é um geossítio. E a partir daqui, a partir do valor científico, a gente trabalha, como o Felipe falou, dando características de alto, médio ou baixo para esses tópicos, né? E aí, no valor científico, a gente leva em consideração a representatividade, a integridade, a raridade, a diversidade de elementos daquela área, o conhecimento científico, o local tipo, se ele é reconhecido só regionalmente, nacionalmente, internacionalmente, e se é possível a coleta de amostras ou se é restrito. Também falamos sobre o uso turístico e educativo, levando em consideração o potencial didático da área, a diversidade geológica, a acessibilidade e a segurança, o potencial interpretativo, o cenário, se é um cenário muito bonito, se tem coisas diferentes, ou se é um cenário normal, ou se é um cenário degradado por pichações, etc.
a diversidade ecológica, a diversidade cultural e se existem limitações de uso, porque, como eu falei, alguns desses geossítios, acho que eu posso falar que a maioria deles está dentro de áreas de propriedade privada, então muitas vezes existem limitações de uso. Já aconteceu de eu chegar no geossítio e ter lá uma placa dizendo que eu só posso entrar se eu entrar em contato com o proprietário ou se eu pagar uma taxa, etc. A capacidade de uso dele, se ele tem capacidade para uso científico, educativo ou somente turístico, e o risco de degradação, qual a deterioração, a fragilidade e a vulnerabilidade daquele local. E esse aqui é uma visão do aplicativo, como é que fica depois que a gente cadastra o geossítio, a fotinha dele, o nome que a gente deu para ele, o projeto e o nome do técnico aqui que está fazendo o estudo. E aí esse aplicativo ele também é usado para nossos outros trabalhos, aqui o trabalho de geoespeleologia e atualmente o trabalho de monitoramento espeleológico que tem sido feito. E aí eu resolvi trazer o que é que a gente leva em consideração para chamar de geossítio, né? E aí eu trouxe primeiramente as geoformas, para mim um dos tipos de geossítios mais legais que tem, porque envolve a criatividade da população. Geralmente essas formações elas têm o nome dado pela população, que alguém que foi lá e achou que aquilo ali parecia com aquilo. E aí a gente tem, por exemplo, aqui a Pedra do Caju, acho que é bem intuitivo, né? Alguns geossítios têm o seu nome bem intuitivo, já outros a gente tem que forçar um pouquinho a criatividade para ver, como por exemplo essa Pedra do Coração aqui, que fica nesse potencial geossítio lá em Serra Corá, Serra Preta. E aí eu lembro de ter mostrado essa foto para algumas pessoas e elas não conseguem ver o coração. Mas ele tá aqui, ó, de cabeça para baixo, assim. Tem que ver de cima. E aí isso é muito legal, porque eu costumo dizer que existem dois tipos de análise que eu faço em campo. É a análise quando eu vou sozinha e a análise quando eu vou com alguém que já conhece aquela área, que mora ali ou que é guia. E aí essa Pedra do Coração, por exemplo, a gente foi acompanhado, eu estava com o Jordan, a gente foi acompanhado pelo guia, um guia do Geoparque, inclusive, Genilson, o nome dele. E aí ele trouxe ele falou o seguinte, que esse coração fazia parte de um gigante, né, que tinha sido destroçado ali. Aí ele começava a apontar, aqui tá a cabeça, ali o coração, ali não sei o quê. Criatividade total, né, eu adoro isso, ter esse contato com a população. E aí a gente tem aqui a Pedra do Sofá, a Pedra do Nariz, aqui uma vista de longe, aqui uma de baixo. A Pedra do Sapo, aqui do lado da Pedra do Sapo, também fica aqui no geossítio Serra Preta, tem a Pedra do Cabrito, que eu não trouxe, mas é outra foto que quando eu publiquei nas minhas redes sociais, causou assim, cadê esse cabrito? Não tô vendo o cabrito, não sei o quê. Mas, enfim, tá aqui a Pedra do Sapo. E aqui a Pedra do Tubarão, que fica próxima àquela cavidade Maria Joaquina de Lima que o Felipe falou, e eu vou mostrar mais na frente também. Um outro tipo de geossítio que a gente tem é levando em consideração a hidrogeologia, né? Aqui o Cânion dos Apertados, o açude de Boqueirão, o açude de Gargalheiras, cachoeiras, essa cachoeira que fica próxima àquela Furna do Caboclo, lá em Carnaúba dos Dantas. A Cachoeira dos Fundões, que é um geossítio do Geoparque Seridó. E eu trouxe tanques naturais em rocha granítica. Esse aqui, realmente um tanque natural, mas esse daqui vocês conseguem ver que esse lado aqui ele é natural, mas esse lado aqui foi construída uma espécie de barragem para ajudar na contenção de água, né? E esse tanque natural aqui, onde está localizado também a Pedra do Caju, que fica lá no geossítio Serra Verde, que de acordo com a literatura, é onde foram encontrados os fósseis da megafauna pleistocênica. Um outro tipo de geossítio que a gente tem são os sítios arqueológicos e os registros rupestres. E aí eu trouxe aqui, também no geossítio Serra Verde, essa cavidade aqui, por fora aparenta ser simplesmente um bloco granítico qualquer, sendo que por dentro ela é oca, ela é uma caverna bem desenvolvida, ela tem uma colônia de morcegos vivendo lá, e aí ela é cheia de pinturas rupestres, né? E tem o sítio arqueológico da Capivara, que são gravuras feitas no próprio xisto, aqui nessa cavidade, e o sítio arqueológico do Mirador, lá em Parelhas, onde as pinturas são no metaconglomerado. E aí, ainda continuando aqui nos sítios arqueológicos,
a gente tem a Furna do Caboclo, que o Felipe mostrou também para vocês. Lá tem pinturas rupestres. O sítio arqueológico Poço do Martins, que fica dentro desse rio. E aqui eu trouxe, já fora do estado e fora do Geoparque, essa propriedade privada, que é um sítio lá em Pedra Lavrada. E dentro desse sítio, assim, no quintal do pessoal que mora lá, a gente encontra vários registros rupestres de vários tipos. Nesse campo a gente foi acompanhada por uma moradora do sítio, e ela falou que um arqueólogo que tinha ido lá anteriormente interpretou esse buraco aqui em cima como um buraco usado para macerar alimentos e plantas no geral, né, para tempero. E aqui embaixo seria algo como um céu estrelado representado. E aí tem aquele tipo de geossítio voltado para turismo religioso também, né? A gente tem aqui o Monte do Galo, Carnaúba dos Dantas. Eu trouxe aqui 2 cruzeiros, mas a gente tem uma série de cruzeiros diferentes aqui no estado, que podem ser potenciais geossítios. E aí tem o Morro do Cruzeiro, tem também o Cruzeiro da Maniçoba, que eu não trouxe aqui, mas que além do turismo religioso, ele é utilizado... a gente vai a campo aqui na geologia para fazer o perfil, né, subindo o cruzeiro. E por último... aí eu chamei a geomorfologia, que é aqueles casos que apresentam uma beleza cênica, que você vê assim de longe, que é uma coisa bonita, né, que chama atenção, como por exemplo aqui a Serra da Rajada, que a gente vê vindo da BR-226, que de longe a gente consegue ver ela no caminho para Parelhas. Esse potencial geossítio, que é o talhado do gavião, que recebe esse nome porque gaviões fazem ninho nas pequenas cavidades que tem no talhado, no xisto. E aqui, esse potencial geossítio também em Cerro Corá, que é o geossítio Cidade das Pedras. E nada mais é que um monte de bloco granítico que de longe parece uma cidade de pedras, com as casinhas assim, bem legal. E aí por último vem as cavidades. E aí eu trouxe aqui as diferentes formações que estão dentro do Geoparque e que formam essas cavidades, né? Começando pelas cavidades em rochas graníticas, que podem acontecer a partir do empilhamento de blocos de rochas, ou como aquele caso que eu mostrei das pinturas rupestres, que o granito por dentro ele é como se fosse oco. E aí aqui é a cavidade que o Felipe mostrou para vocês, que é a cavidade Casa de Pedra Maria Joaquina de Lima, e que eu trouxe como uma característica extra para caracterizar um geossítio, que é o valor sentimental, cultural, histórico daquelas pessoas que tinham o hábito de almoçar no domingo com a mãe dentro daquela cavidade, e agora, após falecida, ela é homenageada através da caverna. E aí eles deixam abertos a visitação e tem esses informativos lá de quem foi ela, qual a importância dela para a cidade, etc. E aí a gente tem as cavidades em mármores, da formação de Curutu, cavidades em quartzito e metaconglomerado, na formação Equador, e cavidade em xisto, da formação Seridó. E aí aqui eu quis, aproveitando o gancho das cavidades como geossítio, eu quis trazer minha outra frente de trabalho, que é a geoespeleologia, onde acredito que vocês saibam que as cavernas também precisam entrarem no estudo de impactos ambientais, já que elas são protegidas pela União. E aí, nesse estudo, a gente vai a campo e estuda primeiramente a gênese de formação da caverna, ou seja, qual tipo de rocha aquela caverna se formou, por quais processos ela se formou, dissolução, desabamento, etc. E aí a gente mede os dados de espeleometria, o desenvolvimento linear da caverna, a altura, a entrada, a largura, enfim, como ela se desenvolve. E eu também quis deixar claro que o trabalho de espeleologia ele é um trabalho que exige uma equipe multidisciplinar, porque eu, como geóloga, chego na caverna com a visão das rochas, mas a caverna ela pode ser um ecossistema completo. Então, aquela caverna serve de abrigo para algum animal, tem plantas, então, além do estudo do geólogo e geógrafo, também é necessário o estudo do bioespeleólogo, né?
E aí, por último, finalmente, qual a importância de se estudar a geodiversidade, incluir ela nos estudos de impacto ambiental, né? Essa frase que tem vários autores, mas é muito verdadeira, né? Só se preserva aquilo que se conhece. E aí, como primeiro tópico de qual é a importância é preservar o patrimônio geológico. Eu acho que é unânime que tudo que eu mostrei aí nos slides anteriores apresentam beleza única e precisam ser preservados, mas a gente só tem como preservar aquilo que a gente conhece, né? Então, além da importância de preservar esse patrimônio, também é importante promover o conhecimento geocientífico para a população local, mostrando essa geodiversidade nas audiências públicas e mostrando que a geodiversidade está sendo colocada em pauta e vai ser devidamente protegida, né? E além de fomentar o geoturismo e promover o desenvolvimento sustentável de comunidades rurais, porque um dos objetivos do Geoparque é trazer o desenvolvimento para aquelas cidades que estão dentro do consórcio, né? E, por último, desenvolver estudos científicos juntamente com a graduação e a escola técnica. E é isso, galera, que eu tinha para mostrar. Muito obrigada. Então eu convido os três que muito bem apresentaram agora, para a gente aqui aproveitar esses próximos 20 minutos. E aí eu abro, né, a pergunta. Deixa para ela, né? Então deixa... Tiago, por gentileza, meu amigo. Aí o IDEM, o NUP, trazendo suas contribuições. E eu vi uma foto ali que eu estava, acho que foi naquela reunião que a gente estava do Ministério Público, não foi? Muito massa. Por favor, fique à vontade. Parabéns aos palestrantes. Imagine se a Júlia não fosse tímida, né? Deu um show aí. Eu me chamo Tiago, trabalho no licenciamento de energias e queria fazer duas perguntas, né? Uma para a Júlia, para saber se um sítio ele tem identificado ali, registrado no aplicativo, tendo os atributos, o que levaria ao reconhecimento e se esse reconhecimento, como ele ganharia uma proteção legal, né? O que levaria o reconhecimento, qual o órgão que faz esse reconhecimento, que é um sítio, porque tem muitos sítios que são identificados pela população local, mas que não estão registrados em livros, em artigos, né, para a gente conhecer, né, através de dados secundários. Qual esse processo, né, que leva ao reconhecimento e de repente uma proteção legal. E para Felipe, da consultoria, representante da consultoria Maron, foi falado, né, pelo próprio tema de impacto de uma maneira mais abrangente, de várias atividades, mas de forma mais específica, assim, com relação aos impactos de uso de explosivos, principalmente na região da Serrana do Seridó, né, para a implantação de empreendimentos grandes, se tem a utilização dos explosivos. Como as consultorias, quais são os estudos que estão sendo feitos e já tem algum resultado de um diagnóstico desses impactos para o uso de explosivos, para a geodiversidade, né, o impacto e quais as medidas que estão sendo propostas pelas consultorias, né, nesses estudos de impacto com o uso de explosivos na geodiversidade, preventivo, mitigador e compensatório. Eu gostaria da ajuda do professor para responder essa pergunta. Pode falar, professor, por favor. Não, deixa eu só... Eu acho importante ser... Tiago, obrigado pela pergunta. Mas, além de, assim, a proteção legal ela é muito importante, como você falou, no caso dos questionamentos aí, como realmente reconhecer e tornar efetivo. Mas, assim, para além da questão legal, eu entendo que é fundamental, como a gente falou, você tem que engajar a população e mostrar a importância desses geossítios, sabe? Ou desses potenciais geossítios, porque é assim realmente que você dá legitimidade. Porque não basta só que isso seja legalmente protegido. Eu acho que o mais importante do que proteger legalmente é que você tenha, de fato, uma população que entenda que aquele patrimônio deve ser preservado. É por isso que é tão importante a gente fazer esse tipo de diagnóstico, a gente divulgar as informações. A gente precisa da transparência e eu até vi uma reportagem, estava vindo hoje pela manhã e eu vi Casa dos Ventos vai realizar, não sei se Janaína estava sabendo disso também, professor. Casa dos Ventos vai realizar a capacitação com os professores da rede municipal, rede
estadual, alguma coisa isso, né? Serra de São Bento. Então, assim, eu acho que esse tipo de iniciativa que seria, não estou dizendo que a legal não seja importante não, mas é fundamental, para além da legal, a gente também ter esses tipos de valoração e para conservar o patrimônio. Não, perfeito. Na verdade, você tem a valoração e a valorização. A gente trabalhou muito a valorização, né, de mostrar o quão espetacular aquilo é. Mas nunca a gente se preocupou em valorar e dar atributos para definir realmente se aquilo tem uma necessidade de proteção ou não. Na ótica da geoconservação, a gente não tem legislação específica. A gente se ampara naquelas que existem. Então, dentro de um trabalho, se a gente está falando aqui, por exemplo, de complexos eólicos, a gente vai para as legislações estaduais, as federais, vai para aquelas ligadas à temática mais específica, como aquelas voltadas para a espeleologia, para a arqueologia, mas não tem uma lei que chegue e diga, ó, aquele geossítio vai ser protegido. Se ele tem pintura rupestre, beleza, a gente vai para a arqueologia e resolve. Se ele tem uma cavidade, ótimo, a gente vai para a espeleologia e resolve. E quando não tem? Quando o destaque é uma geoforma, ou é um mineral, ou é uma rocha, ou é uma paisagem de destaque. Então, a gente luta e batalha com isso, junto ao poder público, né, procurando políticas públicas para se fomentar isso. Já ocorreram discussões, já se criaram minutas para levar essa discussão até para o Congresso, para aprovar como uma lei, né? Mas a gente sabe que isso não se faz da noite para o dia e precisa realmente de um amadurecimento. Anos atrás se buscou isso, viu que ia ser muito difícil, porque isso poderia, de certa forma, impedir, por exemplo, mineração. Hoje pode muito bem impedir um complexo, um parque eólico, mas a gente não quer isso. A gente quer aquilo que, inclusive, o Felipe até usou a palavra aqui, compatibilizar. Ou, como a colega lá do NUP, que agora me fugiu o nome dela, Catarina, equilibrar. Né? Então é isso que a gente busca. Do ponto de vista matemático, de número, você pode ir até para o qualitativo, então tem vários métodos. Esse que a gente trabalhou traz os métodos do professor José Brilha, lá de Portugal, os colegas da Espanha, alguns até franceses, mas a CPRM vem com outro sistema, que é o programa, que é o sistema Geocity, que é isso tabulado, e aí você entra no próprio site da CPRM e tem lá o aplicativo também, meio computacional, e eles atribuem às vezes alguns valores, como por exemplo, Júlia falou aí do valor científico, educativo e turístico. Né? Se você botar lá no científico e sua pontuação der acima de 300 pontos, você vai mostrar que o seu geossítio, além de ser efetivamente um geossítio, ele vai ter uma relevância, nesse caso internacional. Se ele tiver abaixo de 200 pontos, ele vai ser não mais um geossítio, sim um sítio da geodiversidade, porque o que está associado a ele é mais o lado educativo ou turístico. Então, vai depender da metodologia, vai depender do método que você vai utilizar para identificar se é ou não. Mas, do ponto de vista prático, como você perguntou, legal e muito bem observado por Felipe, hoje não existe uma lei que amarre. Eu perguntei porque, do ponto de vista legal, como analista, ver um estudo, justamente, tem que ficar até em campo, só em campo, né? Porque muitas vezes o estudo não vem. Já uma forma dessa, uma cabeça de golfinho que tem lá em Serra de São Bento, não tem nada para você impedir que o empreendimento passe por ali. Justamente. Mas você reconhece que ali tem pessoas que utilizam ali para turismo, mas ali tem um valor. Mas para como você argumentar tecnicamente que aquele local deve ser evitado, o projeto tem que ser adequado, ela vai mexer com valores. É por isso que hoje não tem uma lei, não tem uma efetiva, e mesmo tendo uma efetiva codificação, isso não te leva à realidade de impedir, porque não está na lei, e é isso que as empresas de eólica se agarram, já que não tem lei, a gente pode ir. Quando tem lei, se trabalha. Sítio arqueológico, caverna, 250 metros, vou fazer aquele raio, vou. Mas a gente tem que ver com cuidado. Às vezes não é só essa metragem, é um pouco mais. É a região, né, como muito bem já foi tratado aqui, inclusive na SEGERM, né, pelo colega Diego, né, do SECAV. Mas o que eu quero dizer é assim, eu comungo muito com a ideia do Felipe. Vem também esse outro lado, que a palavra não é essa, mas vem esse outro lado sentimental, onde você associa a questão cultural, e muito do que está acontecendo com essas empresas de eólica, vinda também pelos estudos e pela identificação das consultoras, é que vão com calma.
porque muitos desses locais onde a paisagem é de relevância e que mesmo não tem uma lei que proíba que isso seja colocado, você tem associado aí a característica cultural do território. E aí eles estão vendo. Aí cabe a importância da consultoria apresentar isso para o empreendimento. Justamente, não só para o empreendimento, para o cliente, mas para o órgão ambiental, para também convencer vocês, olha, e aí ter esse diálogo. E para finalizar, Felipe falou uma coisa agora, e aí a gente não pode deixar de lado, é justamente isso. A gente está indo em busca dessa discussão com a educação. E aí esses 300, 350 professores que vão ser trabalhados dentro dos 4 municípios, que está o Complexo Mari, né, somos nós, eu e Matheus, que vamos ministrar os cursos para esses professores, em parceria com a Casa dos Ventos, para explicar a esses professores o que eles têm de base para a vida na terra, naqueles municípios, Lagoa d'Anta, São José do Campestre, Monte das Gameleiras e Serra de São Bento, para não só eles aprenderem e levar isso para a sociedade, mas também trabalhar com seus alunos. Então vai ser um trabalho assim, de certa forma, bem promissor, porque a gente vai trazer isso do ponto de vista das aulas. Então vão ser aulas presenciais, com atividades de campo e preparação de material gráfico para depois isso servir como cartilhas. E aí os professores de ciência, geografia e outros, porque quando a gente pensou, a gente fez um modelo para professores da área de ciência e geografia. Mas quando houve a reunião com os 4 municípios, a Secretaria Municipal de Educação e vários professores foi bem taxativo. Olha, a gente de história quer, a gente de arte quer. Ah, eu sou de ensino religioso, eu quero. Então, a gente vai ter que dar o curso para todos os professores dos 4 municípios. Tiago, eu acho que dentro da fala que Marcos colocou e Felipe colocou aqui também, isso pode se resumir também a um simples elemento. É a questão da conscientização de quem está trabalhando com essas áreas. Porque mesmo hoje, com várias leis que direcionam algumas temáticas, você encontra conflito de interesses. Ou seja, então, um regramento, uma legislação, eu não acho que seja o único caminho. Eu acho que a conscientização, porque veja, na hora que eu coloquei, por exemplo, na minha fala, que pelo menos as empresas de energia, talvez por elas terem, elas acreditarem no ESG, acreditarem na questão da imagem socioambiental que as empresas precisam passar para os seus acionistas, elas buscam muitas vezes essa relação com consultorias sérias que olham ou que têm esse olhar. Porque, por exemplo, a empresa que Felipe representa, ela poderia muito bem deixar isso de mão. Ela não tem essa obrigação, não tem escrito em canto nenhum que ela precisa olhar a diversidade. Mas a sensibilidade que Ney teve, o senhor Ney Maron teve, de entender que esse argumento é mais do que plausível para que o empreendimento possa ter consonância com a questão da sustentabilidade, fez com que a empresa saísse na frente e desenvolvesse, inclusive, um algoritmo próprio, né, um programa próprio para trabalhar isso. Então, se hoje não existe uma lei específica, mas se as pessoas começarem a se conscientizar da importância desses temas, né, a coisa flui. Né? Isso aí, só para você ter ideia, nós temos a lei de APP de costa, por exemplo, que fala que o recuo mínimo de uma borda de falésia é 100 metros. E você sabe, mais do que ninguém, se a gente fechar os olhos, todo empreendimento que entra no IDEMA, ele era construído depois da borda da quebra do tabuleiro, flutuando. E existe uma lei federal que trata disso. Então, eu acho que o caminho principal, isso tudo termina em educação ambiental. Deixa eu só fazer mais um comentário. Tiago, eu vou ficar te devendo os detalhes dessa sua resposta sobre o uso de explosivos. Confesso que não é muito a minha praia. Claro que existe aquela documentação que a gente apresenta ao IDEMA, de plano de fogo e essas medidas, mas eu não sei em campo de fato como é que eu poderia te dizer esse detalhamento. Mas eu não se preocupe que saindo daqui a gente faz aquele bate-papo ali e te dou a resposta. Mas eu queria só reforçar mais uma vez essa sua primeira questão muito importante,
É por isso, assim, Tiago, que é importante que a população participe dos momentos de audiência pública, participe dos momentos de reunião, porque mesmo não existindo a lei para garantir a preservação, ela cobra, controla e pressiona, entendeu? Então também é uma forma dela exigir do empreendedor e do órgão um posicionamento, mesmo que não exista ali uma lei, sabe? Enquanto eu carrego o microfone para Luiz, eu vou bem devagarzinho, é em cima disso. A gente esteve numa audiência pública, ainda para a Serra de... Currais Novos. Não foi nem Currais, foi um ano antes, ou 6 meses antes, Serra do Feiticeiro. E que a minha preocupação foi essa. Cadê o estudo voltado às APP de topo de morro, topo de serra? E Alfredo nem conhecia, não, mas está no estudo, está não. E foram 711 páginas que a gente leu. Eu não li só um capítulo de meio físico, não. E não estava, realmente eles viram que não estava. Foi um equívoco enorme. E aí eles foram atrás. E aí eu comecei a falar sobre programas. E por que não tem programas voltados ao meio físico? Só tinha programa para água, assoreamento e caverna. Mas vocês estão trabalhando aí quase 400 mil reais para trabalhar a questão cultural na borda da serra, porque tem uma igreja. E será que aquela borda da serra não tem um mineral, uma rocha, uma estrutura, um relevo diferenciado, que precisa ser conhecido depois de um mapeamento, de um inventário? Mas isso significa o quê? Isso significa estratégia de geoconservação, significa geodiversidade. Mas o que é isso? Aí a gente foi explicar. Em menos de um ano, isso se transformou em uma realidade que 2 anos e meio depois a gente está vendo aqui na prática. Inclusive empregando alunos do curso de Geologia numa abordagem que a gente nunca imaginava. Então é por essas e outras que a gente traz essa discussão. E é por essas e outras que numa palestra lá com vocês no IDEMA, a gente falou e mostrou por que não podia ter aerogeradores no Morro do Chapéu e na entrada do Cânions Apertados, que o Ney nos convidou para estar em São Paulo, e a gente estava lá naquele evento, e depois disso abriu-se oportunidades para poder até a Casa dos Ventos falar sobre o assunto. E aí esse curso lá em Umari vai ser por causa disso. Então tem que estar, onde a necessidade precisa. E vamos encerrar aqui com o Luiz, tá? Mais um pergunta, comentário. Na verdade, encerrar com o Luiz e Leão. Até porque ele vai falar e depois cantar. A melhor idade. Então, para você e para ela, primeiramente, depois para o senhor. Eu estive em Bonito, Mato Grosso do Sul, e lá tem 2 grandes cavernas que exploram turisticamente. A mais famosa é a Lagoa da Gruta Azul e a outra é o Abismo. O Abismo você desce de rapel, aí você opta ou de barco ou mergulho dentro de caverna, certo? Como sai, eu não sei que entra, né? Enfim, no Geoparque Seridó, em todos eles, mais bonito, aonde se faz o turismo de caverna, o local onde se faz o turismo, eles têm os EPIs. E aí eu quero saber de vocês, se no Geoparque Seridó, ou se há uma recomendação da empresa de consultoria, que quando se for fazer turismo de cavernas, ou mesmo em trilhas, em trilhas teria que colocar não o capacete, mas as caneleiras, porque existe o risco, em certo período do ano, há o risco de serpentes. Enfim, os EPIs para o turismo de trilhas ou de cavernas, vocês fazem essa recomendação? Esse é um ponto. Para Werner, como é que a pessoa ou a comunidade organizada poderia dar entrada na criação do ARDS? Não sei se essa questão do EPI... Primeiro o RDS aqui, aí do EPI a gente responde pelo Geoparque. Bom, na realidade, desde que você tenha uma comunidade ou um grupo de pessoas com determinado interesse, a própria legislação brasileira permite isso. Você vê, ele tem todo um processo, que aí é um processo administrativo, com todo aquele calhamaço de informações, levantamento histórico, nesse levantamento das necessidades. Mas o exemplo mais clássico que isso é possível e já é real no Rio Grande do Norte é a RDS Ponta do Tubarão, né? E ali foi uma iniciativa
da sociedade, da comunidade pesqueira da região, da comunidade tradicional lá, que se reuniu, que viu que a chegada de grandes resorts poderiam descaracterizar completamente o aspecto cênico da sociedade, comunidade ali. Então, a partir do momento que uma sociedade identifique um desses pontos e que elabore, aí logicamente tem uma série de documentos, eu não vou saber aqui exatamente de cor todos os documentos, mas assim, basicamente ela passa do pressuposto do interesse e de um historiamento de toda a relação e da importância daquele espaço. E aí vem um processo encaminhado ao IDEMA, o IDEMA vai analisar, vai fazer, se houver necessidade de estudos complementares, passa a criação, a elaboração de um decreto, que passa pela Assembleia Legislativa, passa pelo gabinete da governadora ou do governador, passa pelo gabinete de governo, e aí depois é implantado, instalado o conselho gestor e tem toda a gerência. E aí, assim, mesmo não tendo autonomia para falar pelo Geoparque, mas assim, qualquer unidade de conservação, quando, no caso, em unidade de conservação, nós hoje, a única que nós temos em Caverna é Martins, que ainda está sendo implantada, né? Obviamente que a visitação ela vai respeitar as normas de segurança. Então, para a unidade de conservação que for gerenciada pelo Estado, porque a unidade de conservação é outra coisa que a pessoa tem que entender. Ela, obrigatoriamente, ela não precisa ser estadual. Ela pode ser municipal, ela pode ser federal, ela pode ser uma reserva de desenvolvimento societário formada a partir de interesse na sociedade, pode ser também uma RPPN, uma reserva particular. Então, a partir do momento que você cria esse equipamento, aí você tem que seguir os regramentos. Então, no caso da Monumento Martins, que é Monumento Natural Caverna Martins, ela terá os EPIs básicos de segurança para a visitação dentro da cavidade. E se você, quem já teve a oportunidade, você falou de Bonito, mas nós temos aí hoje Foz do Iguaçu, dentro daquelas áreas que, por exemplo, são exploradas. Foz do Iguaçu hoje já não é uma unidade de conservação que ela já está na iniciativa privada, é uma parceria público-privada. Então, se você pega, por exemplo, um passeio dentro do cânion ou para debaixo das cataratas lá, você vai com todos os EPIs que a empresa que você contratou para validar, colete salva-vida, capacete, se for caso óculos de proteção, aquilo que é competente de cada segmento. E aí, enquanto eu levo o microfone para a última pergunta, de preferência direcionada a uma pessoa só, porque o combinado era encerrar às 17h30, a gente não tem ainda visitas a cavernas dentro do território do Geoparque, mas o Geoparque, quando tiver, e isso sendo iniciativa privada, vai ser uma das solicitações dos gestores do Geoparque, é que se siga toda a normativa, inclusive a de segurança, né? Porque em Bonito tem toda essa particularidade e essa qualidade, porque 99,9% dos atrativos são privados. E aí é óbvio que a iniciativa privada não só vai optar por essa realidade, como é algo obrigatório. Mas no Geoparque a gente tem essa preocupação e esse cuidado. E é bom destacar que, havendo a criação dessa unidade, juntamente em consonância com o Geoparque, obviamente aquilo que estiver sob gerência do IDEMA, ele também terá que ter obrigatoriamente os elementos de segurança para a preservação da vida das pessoas. Bom, Leão, Neto, parabéns aos três pelas apresentações, gostei, viu, Júlia? Olha aí como você brilhou. Felipe, quando você me mostrou aquele mapa ali do projeto, eu acho que é o Complexo Eólico Pedra Lavrada. Isso. Quantos aerogeradores tem aquele projeto? Esse projeto... Vai falar? Fala. Posso falar aqui? Não, fala aqui. Fala aí, tá Esse projeto inicial dele, ele possui 372 aerogeradores. É o maior projeto do Brasil. Aquele que vem de Currais Novos até Parelhas, né? Passa para Paraíba. Passa na Paraíba. Ele pega 8 municípios, né? No Rio Grande do Norte. Na realidade, a maior área dele, inclusive, é na Paraíba, não é nem no Rio Grande do Norte. Só? Casa dos Ventos. Bom, por que eu perguntei isso? Marcos até já me respondeu algumas coisas aí.
fiquei preocupadíssimo. Você olha aquele mapa com aquelas lombriguinhas ali, vermelhinhas, cortando norte e sul, vários municípios em cima dos quartzitos, né? Da Serra do Chapéu e seguindo para Parelhas lá na toda a Serra do Umburana. Quartzito altamente fraturado, friável. Então eu fiquei preocupado. Mas sei, aí depois você começou a mostrar uma série de coisas e Marcos fez uma observação aí que, né, que nos apertados e na Serra do Chapéu evitasse isso. Mas pelo que eu vi, aquelas linhas são todas na linha de Cumiada, né? É um problema, amigo. É um problema. Fratura aqui, pelo amor de Deus. Se você for no sopé da Serra do Chapéu, você encontra uma praia lá. Só areia quartzosa, maravilhosa, fininha, limpinha, lavada. Meu trabalho de... Então, aí a pergunta eu não faço mais porque Marcos de certa forma esclareceu, mas eu acho que a empresa de vocês tem que ter ainda muito cuidado. Com certeza. Não, é uma área que tem realmente vulnerabilidades. Total. É por isso que, como eu falei para Tiago, esse processo ele já vem rolando há 4 anos. Total, cara. A gente fez o estudo, depois deu um passo atrás para poder aprofundar as discussões sobre a geodiversidade e a gente ainda está na licença prévia, né? Então, assim, se o IDEMA emitir a licença prévia, não tem obra, tá? Licença prévia não garante obra. Sim. Então, garante o quê? Continuidade dos estudos e desenvolvimento do projeto. Aí, como eu falei, o projeto realmente muda, né? Não significa que ele vai ser instalado dessa forma. E ainda tem mais, né? Tem a sondagem do solo para a instalação. Tem toda essa parte ainda a ser... E ainda tem mais, né? Que é topo de serra. Tem um app lá, né? E com gradientes fortíssimos. Então, meu amigo, é um negócio complicado. Mas vamos discutir com a gente. É só você me convidar, eu vou junto com o professor. Só concluindo, para Júlia. Júlia, gostei muito, eu conheço Serra Verde, já fiz a música de Serra Verde, fui com o Genil, já fiz a música de Serra Verde e fala nas geoformas que você falou. Aí é só para acrescentar, Casa de Pedra Dona Maria Loló, também esse nome. É verdade, né? E o sítio arqueológico São Brás, lá junto com o tanque azul. Tanque azul, o caju lá em cima. Então, parabéns, viu? Gostei muito. Obrigada. Pois é, encerrando, chegamos finalmente, mas ampliando a realidade para Leão. Leão, naquela foto que tinha eu ali com o Ministério Público, o susto é porque é um complexo só, vários parques, tá? Mas se a gente for botar na ponta do lápis, o Seridó, contemplando os 6 municípios do Geoparque hoje, tem previsto mais de 650 aerogeradores. Ali é um deles. Tudo bem que esses 372 não são todos dentro do território do Geoparque. Pega Frei Martinho, Pedra Lavrada, tá? Picuí. Só que já existem vários outros parques. Já existem vários outros complexos eólicos dentro do território. Um deles contempla currais novos vindo do lado de São Vicente. Eu não consigo memorar todos, né? Mas são mais de 650 aerogeradores que, se efetivados, vão estar lá sobre algumas serras. E só para finalizar, você esteve conosco durante as gravações do programa, que hoje, e aí eu reforço, né? Por isso que a gente tem que terminar logo para dar tempo de se organizar, às 20 horas na TV Cultura, e é bem provável que hoje já passe o professor Leão cantando lá sobre a serra, porque esse programa ele vai ser separado em 2 episódios, um hoje e o outro na próxima quinta-feira, sempre às 20 horas. Quando ele esteve lá, se ele estivesse olhando para o sul do Geoparque e para o lado direito, ele ia ver a continuidade da Serra de Santana com uma parte do braço vindo para sul. Hoje, se você for, você vai continuar vendo, só que você vai ver mais ainda 9 aerogeradores, né? Então são paisagens que estão se modificando e a gente tem que ir, como o Felipe falou no início, começar a se acostumar com a realidade que legalmente está sendo colocada em prática e muitas vezes necessariamente em virtude das características. E eu gostei
apito aí, porque ele marca o fechamento do dia de hoje, do 3º Seminário Potiguar de Geodiversidade. E eu convido vocês amanhã às 9 horas, se fazerem presente para mais 2 momentos pela manhã, tá? Com a palestra da Janaína sobre o Geoparque Seridó. E logo depois, me lembre, vai ter aí a palestra de encerramento da Ana Paula, mas com certeza vai estar lotado no dela, porque antes o pessoal vem para o coffee break. Tá? À tarde, 2h30, a gente se encontra lá na Pinacoteca para a visita técnica no Centro Histórico de Natal. Ok? Está dentro do evento e soma-se às 15 horas com os 2 momentos. Aí você vai se dar bem para suas atividades complementares.